graduado de Neurologia Infantil em Juazeiro do Norte, Ceará, e presidente da AME Cariri. Aí eu pediria a todos os participantes que estão aqui usando, se concordam, deixe as suas janelas abertas para que a gravação que está sendo feita, ela vai para o YouTube. Então, tem gente que não gosta de aparecer, não tem importância deixar a sua foto. E aqui, trabalhando conosco hoje, nós colocamos assim, o apoio é o Fabrício, o Adriano prepara depois o vídeo que vai para o YouTube e o Luiz Graça vai colocar os subtitles em inglês, né? Abrimos a sala, já estamos aqui na 6.2, que já não é mais 6.2, é 6.9, que é a apresentação do Dr. José, que eu acabei de fazer. Fabrício, então, vai deixar para a gravação ficar perfeita, ou melhor, os microfones vão ficar mudos. Quem precisar falar alguma coisa, levanta a mão, se for, né, alguma coisa importante, o Fabrício abre. E daí o doutor José vai falar durante 45 minutos e às 7h50, se o doutor José já estiver comentado tudo, o Fabrício abre para perguntas e respostas, certo? E aí nós vamos deixar, então, para o final, quem desejar fazer a prece já poderá dar o nome para o Fabrício. Depois disso, então, a gente já mostrou o slide, convidando para que todos tenham a certeza que os eventos não vão parar. Nós teremos um último evento do ano, que é sobre a dependência química, no mesmo molde desse de agora, tá bom? Que vai ser em outubro. Então, agora eu quero sair dessa tela. Stop share, né? Aqui, e estamos novamente aqui, agora na tela grande, com todos os participantes. Nós estamos com 20 pessoas nesse momento. Esperamos que os demais que deram nome possam adentrar também. Doutor José, se Fabrício tem alguma coisa para comentar? Fabrício, alguma instrução? Não, eu só vou pedir para o pessoal deixar o microfone deles no mudo. E aí, se vocês quiserem interagir com o grupo no final da apresentação do doutor, vocês me dão uma mensagem aqui no chat que eu abro o áudio de vocês para interação com o grupo. Elza, você está no silencioso. É complicado. Doutor, o seu microfone está no mudo e agora a palavra é sua. Ele continua no mudo ainda. Tem que apertar uma janelinha na tela em cima, no meio da sua imagem, tem um negócio escrito mudo. Clica em cima do mudo. Ele fechou o microfone. Perfeito. Pronto. Bem, nós temos 45 minutos. Eu acho que vai ser bastante para se discutir. Nós temos que ver a mediunidade e, em seguida, nós também falamos sobre o autismo. A mediunidade na criança, se nós olharmos historicamente, a doutrina dos espíritos, ela foi toda produzida através de jovens adolescentes. Começou com as irmãs Fox, em Hydesville, e nos Estados Unidos, e vai para a Europa com as irmãs Baudin. E nesse intervalo, vários outros médiuns femininos entraram, com a Caroline Jaffé, como a irmã Buffet e como a Elizabeth Esperance. O que se nota e o que precisa se ver, eu gosto muito de citar dois autores que para mim são referências na área de mediunidade. O primeiro chama-se Hermínio C. Miranda, com suas duas obras que eu vou citar, e a Sueli Caldas Schubert, que também é a única obra que nós temos em língua portuguesa que fale sobre mediunidade na infância. A mediunidade em si,
ele é um atributo do espírito. O ser humano, ao nascer, nasce com esse atributo. Agora, desenvolver a mediunidade, aí é outra coisa. E Kardec frisou bem isso no livro dos Médiuns, nos itens de 6 a 8, onde ele descreve em 3 questões apenas que não deve-se estimular a mediunidade na criança, mas deve-se usar a mediunidade como algo não notório, mas algo como atributo, em verdade, que o é do espírito. Há uma pergunta muito bonita que eu gosto da Sueli, que ela faz o seguinte: quem é a criança? A criança é um espírito. E se pergunta Kardec na questão 76 do Livro dos Espíritos: e o que é o espírito? A resposta está lá. São seres inteligentes da criação que habitam o plano imaterial. O que se torna criança quando encarna? Alma. Então, o que é alma? Alma é um ser encarnado. E o que é espírito? É um ser desencarnado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro item de eu não vim destruir, no item há uma expressão muito interessante que eu gosto, em que diz que a doutrina dos Espíritos é a ciência nova, pela qual tudo se explica. Então, foi preciso, como diz Kardec em Obras Póstumas, o homem começar a desvendar o mundo espiritual. E é uma obra também muito interessante da nossa mestra, que em 2015 nos deixou, Marlene Nobre, chamado Nossa Vida no Além. E ela descreve algo muito interessante, que seria o seguinte: ela chamou de que nós vivemos em cintas de planos espirituais. Quem vai abordar mais ou menos isso, assim por cima, é o Friguet na obra As Sete Esferas. Mas a doutora Marlene fala que nós vivemos em cinta. Existe uma cinta densa que ela é do plano terreno 950 quilômetros do chão para cima. Essa é a cinta densa. Nessa cinta densa está realmente o nosso orbe, o mundo. E nessa cinta densa, praticamente, estão os níveis energéticos mais inferiores. Ou seja, nós estamos no umbral. Nós somos um umbral. Tanto prova que a colônia nosso lar está no umbral. O que teria isso em função da explicação da mediunidade? É porque, como disse a doutora Marlene, para cada um de nós existe uma média de 4 a 7 espíritos desencarnados, exercendo aquilo que Emmanuel, em Chico Xavier, de Pensamento e Vida, descreve. A força do pensamento, que representa a linguagem espiritual, se faz. E ela se faz levando pressão. Pressão sobre quem? Sobre esses seres imortais, temporariamente revestidos de carne, que somos todos nós. E isso explicaria todo o fenômeno mediúnico. Então, hoje, somos 7,5 bilhões de almas encarnadas. Se multiplicarmos por 4, nós teremos 30 bilhões de espíritos. Fazendo pressão sobre a crosta, nessa parte de cinta densa, e fazendo essa pressão, exercendo sobre aqueles que aí estão diversos níveis, naquilo que Sueli Caldas chamou em mentes interconectadas, o grau de pressão e o grau do adoecer. E coube a Herculano Pires, na sua obra chamada Relações Metassistemáticas, esse é um termo interessante que ele diz no seu livro Introdução à Filosofia Espírita, de que as chamadas relações metassistemáticas
cientificamente e filosoficamente, como ele diz no livro, descreveriam essa ação. A Academia de Ciências, ou seja, a medicina, hoje, ela é muito mais incauta do que o foi no tempo de William Crookes, no tempo de Ernesto Bolzano, no tempo do Kardec, certo? No tempo de médios como Douglas Home, Eusapia Paladino e tantos outros. Por quê? Porque não se dá ao prazer, e se não fosse esse braço direito da parte científica da doutrina que representa as associações especializadas, onde as quais a ANA está encetada, não se faria pesquisa nenhuma. Então, com isso, eu trago que a criança é um espírito. Sendo um espírito, ela está encarnada, passa a ser uma alma. Mas como espírito, aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que me diz algo bem interessante, que é no capítulo 14, item 8. Veja bem, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do filho, mas sim que faz-lhe fornecer um invólucro que será feito através daquilo que Hernani Guimarães de Andrade chamou de modelo organizador biológico, que Kardec chamou de perispírito, para a composição desse ser na vida. Isso explicaria tudo? Explicaria. Os nossos filhos, como diz Hermínio Miranda na sua obra, são espíritos. Se são espíritos, são seres imortais. Se são seres imortais, na expressão do Décio e Ândalo, passam por uma lei que Jorge de André chamou de palingenésica e Décio chamou de reencarnação como uma lei biológica. Só a reencarnação consegue me explicar o autista de hoje e a criança que sofre. Certo? Acabamos de escrever alguns capítulos do livro que vai ser lançado, possivelmente para o ano, durante... eu estou dando um spoiler, eu não tenho nem esse direito. É um livro sobre mediunidade, que está sendo feito junto à FEB, e da qual eu sou apenas um dos colaboradores. Esse livro está sendo escrito por mais de 12 pessoas, mas tem como coordenadores a Marta Antunes, eu, a Márcia Leon e o Arismar Leon. E nós escrevemos alguns capítulos que falam sobre a mediunidade na criança. Então, quando a gente descreveu essa parte sobre a mediunidade que está contida no Evangelho, a gente consegue definir, sendo a criança um ser espiritual. A gente pode, inclusive, nesse caso, se debater com a questão seguinte: por que crianças têm mediunidade? E quando a mediunidade em si ela é tormentosa? A gente precisa definir o que é mediunidade e o que não é mediunidade. Ou o que é animismo puro, e o animismo faz parte do espírito do ser humano. Todos nós temos fenômenos anímicos em que eu vi aí a fotografia do Alexander Moreira, que foi uma das pessoas que deu mais ênfase sobre os estudos dos estados anômalos e estados conscienciais. Só que a gente não tem ainda, a nível de ética médica, como investigar em criança, porque as faculdades e os comitês de bioética ainda não permitem. Mas a gente sabe que a criança é apenas um espírito, e como um espírito, ela tem um fenômeno mediúnico. Então, uma das considerações de definição mais interessantes que eu vi do próprio Kardec está em Obras Póstumas, quando fala dizendo que mediunidade é um dom inerente à criatura humana. A mediunidade só existe com a presença de espíritos. E os espíritos se utilizam dos médios
para prover as suas necessidades de comunicação diante das suas aflições, ou tentar afligir, que aí seria a mediunidade tormentosa, seria obsessão. Então, sem ter espírito, não tem fenômeno mediúnico. E aí tem essa parte do capítulo que escrevo no livro, onde eu digo, nem tudo é mediunidade. O que não é mediunidade? Uma criancinha, como eu tive, a nível de consultório, filha de médico, ele anestesista, praticamente incrédulo. A mãe é apenas uma comerciária. A criança se queixava de todos os dias, às 10 horas. O amiguinho saía como se fosse uma folha de papel dentro do splint do ar-condicionado e descia até o meio da sala, do quarto, para brincar com a criança. E aquilo tinha hora fixa. E a mãe não via, lógico, porque não tinha esse fenômeno, né? Já era um adulto, mas a criança tinha. Por quê? Kardec nos abordou isso, a Revista Espírita, né? E nos mostra que a infância é um estado de dormência espiritual e a infância é a parte mais longa de todo e qualquer ser. E ela sendo longa, ela se faz necessária para que os pais vejam na criança aquilo que eles podem, como verdadeiros oleiros, reeducar essa criança, diminuindo o orgulho, a vaidade e todos os atos pertinentes que desviariam esse espírito. Então, a criança via, a mãe não via. A mãe chegou ao meu consultório dizendo, eu estou com medo da minha filha estar ficando psicótica. Né? Já foi trazendo um nome científico. Né? A única psicose que nós temos é a esquizofrenia. Uma criança de baixa idade não tem esquizofrenia. Esquizofrenia ocorre na adolescência. Então, obviamente, eu vi que se tratava de um fenômeno anímico, que é o fenômeno da vidência. Tem um espírito? Tem, porque nós vemos cercado de espíritos. Tinha fenômeno mediúnico na criança? Não, tinha vidência. E a criança brincava. No fenômeno mediúnico, você tem a interpolação ou a justaposição, como descreve Hermínio C. Miranda em várias das suas obras, e o próprio Divaldo, através de Joana, também descreve, de que a chamada interposição em criança se dá de forma totalmente diferente da forma que se dá no adulto. Né? É um fenômeno de justaposição através do que se conhece o assoalho da fossa romboide, que é o quarto ventrículo, e a criança recebe a impressão dessa entidade que se utiliza no sistema nervoso da criança para a sua comunicação. Aí sim, aí eu tenho um fenômeno mediúnico. Mas isso não acontece frequentemente em crianças de baixa idade, só em crianças maiores. Então, aqui nós estamos com um fenômeno anímico, como é a dupla vista, que foi descrita como um dos estados de emancipação da alma por Allan Kardec. Então, não confundir mediunidade com fenômenos anímicos, que a gente tem, no caso, a dupla vista, a gente tem a clareaudiência, a gente tem, às vezes, um fenômeno em que a criança tem uma projeção do seu corpo, chamado de projeção extrasensorial, porque os laços, como diz Kardec, são muito tênues. O ciclo reencarnatorial vai terminar aos 7 anos e, finalmente, aos 9, concluir. Então, veja bem, quando nós afastamos o fenômeno anímico, resta-nos agora o quê? O fenômeno mediúnico. Criança pode ter fenômeno mediúnico?
Tem, lógico que tem. Criança é só um espírito. E se esse espírito, em outras reencarnações, feriu naquilo que nós chamamos, na obra de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. Há uma palavra muito interessante que Bezerra de Menezes, hoje é o seu dia, né? Hoje é o dia de Bezerra de Menezes. Então, Bezerra nos diz assim, se há remorso, tem crime. Se tem crime, aí nos diz Joana, na sua obra Liberta-te do Mal. É como se o pássaro negro voasse sobre as nossas consciências. Interessante. Isso também explicaria a multidão de outros processos que eu vou abordar. Por enquanto, nós estamos falando na mediunidade. Então, se eu ferir uma daquelas 10 leis da parte terceira do Livro dos Espíritos, leis morais, eu feri a Deus. Eu contraí um débito. E esse débito só será pago por mim, realmente, eu passando por aquele processo. Certo? Então, seria, no caso, quando a gente vê uma criança que escreve em tantas obras, o Filomeno de Miranda, como Tramas do Destino, que fala sobre a jovem Lissandra, que é portadora de uma autoflagelação por auto-obsessão. A meu ver, como diz J. Palhano na sua obra Estudos Psicóticos e Evocados, que ele é da Bahia, aqui do Brasil, auto-obsessão sem hetero-obsessão. Porque a auto-obsessão é a fixidez do pensamento culposo envolvido do remorso de uma das 10 leis de Deus. E quando você abre esse aspecto, você permite que outras mentes interconectadas no chamado network, na teia universal, como a doutora Marlene chamava, entrem em contato com você. São espíritos do mesmo matiz, do mesmo pensar, do mesmo sofrer. E alguns outros que são pertinentes e são contumazes a fazer a maldade. Aí você tem a mediunidade tormentosa ou a mediunidade obsessa. E a mediunidade obsessa, ela foi fruto de uma dívida que eu assumi. E essa dívida será paga, honesta ou não interessa em que encarnação for. Com esse aspecto, a gente já consegue abordar o seguinte: a mediunidade existe, a todas as criaturas, elas podem ter diversos graus, diversos modos. Criança, como uma criatura de Deus, tem mediunidade, mas tem um fenômeno anímico, como nós também o temos, adultos. Educar a mediunidade, viver com a mediunidade e trabalhar a mediunidade naquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai de graça, recebeste, é transferir para a mediunidade aquilo que Kardec pediu de uma missão. Portanto, a mediunidade deveria ser trabalhada com uma missão, certo? E naqueles casos doentios, obviamente, que vão à casa espírita sofrer as intervenções necessárias, mas, obviamente, desenvolvimento mediúnico em criança abaixo de 16, 17 anos nunca está indicado. Há um trabalho no Brasil, do Nazareno Tourinho, que fala sobre experiências mediúnicas que ele fez na região do Pará, com crianças. Esse livro existe dentro da Biblioteca Espírita Brasileira. Então, eu com isso explicaria, em parte, que a mediunidade existe em criança. A gente precisa aprender a conviver com a mediunidade.
Uma criança que chegue para seus pais e diga: eu vi essa pessoa. Aí a mãe disse: olha, essa pessoa aí é vovó faleceu, eu acho que você não viu. O que desserviço nós estamos fazendo? A vovó vê a criança, talvez por ser um espírito familiar e o é. Talvez venha para protegê-la, na forma dela, que precisa apenas ser explicitado, que ela não pode ficar perto da criança como ela tanto deseja. Mas, atavicamente, nós trazemos as nossas dificuldades dogmáticas do credo religioso. E olhar o morto nessa forma, isso é pecado. E a gente impede que a criança conviva socialmente e fraternamente com esse fenômeno, de ver o espectro da avó. Gozado é que todos sabem da história de Divaldo, né? Que ele chega para a mãe e disse: tem uma mulher aqui dizendo que é a sua mãe. Então, a dona Ana chega para Divaldo e diz: Didi, assim ela chamava, Didi, essas coisas a gente não brinca. Mas me diga como era a pessoa. Ele descreveu. Ela, como mãe extremada que era, achou que deveria perguntar de virgens a sua irmã mais velha. Porque no dia que no dia que a mãe de Divaldo nasceu, a mãe dela morreu, e Divaldo não conhecia Dona Senhorinha, que era a avó dele. Quando Divaldo vai, a tia de virgens, e conta o fato, a tia disse, a mãe de Divaldo: não tenha dúvida, é mamãe. E ambas choraram. Mas Divaldo teve a sorte, em relação à sua mãe, de entender e ser entendido. Mas isso não é o comum do dia a dia. Então, criança sofre. Quem não se lembra do filme O Sexto Sentido? Né? O sofrimento daquela criança é intenso. Né? Pesadelos, terror noturno. Agora, eu gostaria, dentro desse plano de mediunidade, alertar para o seguinte: é que o que você pensar em neuropatologia, em saúde mental infantil, uma mediunidade desequilibrada infantil pode provocar. Exemplo: transtornos do sono, que nós chamamos de parassônia. Aí você tem o terror noturno, que é o sonho terrorífico, o pavor noturno, o sonilóquio, que é o falar durante a noite, certo? Aí você teria os distúrbios de comportamento, como transtorno hiperativo do déficit de atenção, pode ser influência obsessiva, e você teria crises epilépticas, e você ainda teria as alterações nos adolescentes da chamada autoimagem. Esse talvez seja a coisa mais grave que nós temos hoje na adolescência. A bulimia, a anorexia e a vigorexia, onde a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, ambas se caracterizam por manter um peso, e a bulimia por ingestão excessiva de alimentos seguida de vômitos purgativos. A anorexia nervosa chega a matar 20% daqueles que a ela se prendem. E a bulimia também chega em torno de 10%. Mas é na vigorexia, como diz Divaldo nessa última obra dele, Vidas Vazias, que a gente vê como estão os nossos adolescentes. O uso de substâncias ilícitas, álcool, drogas, e o uso de hormônios para aumentar a musculatura. Não venham me dizer que, como Filomeno de Miranda disse em suas obras, No Limite da Loucura,
e outras, de que isso não se trata de auto- e hetero-obsessão. Obsessões finas, obsessões altamente tecnológicas, que envolvem chips, como descreve o Filomeno, que são inseridas no cérebro perispiritual da criança. E no autoespelho em que se olha, se encontra gordo. Casualmente, por trabalhar em casa espírita e ser médico e neurologista infantil, no decorrer desses 42 anos como médico, eu vi muitos casos. Eu vi uma jovem chegar de uma cidade do interior do Ceará. Para mim, a jovem não falava. Ela tinha 16 anos e pesava menos de 35 quilos. Ela estava anorética. Na ocasião, quando ela estava no consultório, eu fiz uma prece e senti a energia negativa. Entender que todas as vezes que você, diante de um ser humano, seja adulto, criança, adolescente, você sentir fenômenos sinestésicos que lhe provoquem alterações simpáticas e parasimpáticas, você está diante de uma atividade obsessora. Por quê? Porque um guia espiritual, um anjo da guarda, não provoca em ninguém, nem quem o recebe, nem aquele a que você se dirige, nenhuma alteração. Os bons espíritos não produzem alterações. Agora, aqueles fadados a fazer a maldade, esses sim. Então, eu levei o nome dessa criança à casa espírita e fizemos a evocação. Obviamente que veio a entidade e veio dentro do princípio de causa e efeito, de que ela me feriu no passado, não interessa porque ela agora reencarnou aqui no Brasil, eu vou matá-la aos poucos. A minha ideia é que ela não coma e morra de fome, né? E até se fazer o recondicionamento energético dessa criança e a reeducação desse que deseja fazer pelas próprias mãos a lei de Deus, aí leva tempo. Mas com o fim, como diz Hermínio Miranda, em diálogo com as sombras, conseguimos e a criança ficou liberta. Me permitam agora falar um pouco sobre esse, talvez seja um dos assuntos mais complexos que se tenha dentro da doutrina espírita. A única obra que nós temos a consultar chama-se Autismo, uma leitura espiritual, do Hermínio C. Miranda. Certo? Se nós sairmos daquele conceito de que criança é um espírito reencarnante, que o pai não faz o espírito, que o pai recebe como tutor e dá um corpo material. Que essa criança, ao berço, ao olhar, a gente não sabe dela o seu passado. E o seu passado está mergulhado em brumas que só ela e Deus o sabem. E sendo assim, se ela pecou, ela feriu energeticamente a sua matriz do campo mental. E ferindo essa matriz do campo mental, ela transfere ao MOB, ao modelo organizador biológico, na hora da reencarnação, esse erro. E esse erro se imprime ao corpo. E o corpo deflagra o processo. Joana nos fala nessa última obra dela, Vidas Vazias, e que o autismo é uma forma diferente de ser. Mas a gente vai ver que o autismo completa este ano 77 anos. Quando Leo Kanner descreveu o autismo em Viena, em 43, ele descreveu um grupo de 11 crianças, todas do sexo feminino, que eram portadoras
de um comportamento atípico. Mas antes dele, já havia sido descrito em 1885 por Landon Down, o descobridor da síndrome de Down, que descreveu essas crianças como portadoras de dificuldades de comunicação, tá? Mas algumas com algumas habilidades para a matemática ou música que ele chamou de idiota savant. Mas coube a Bloyer, em 1944, a descrever essas crianças numa visão. Como Eugene Bloyer era, no caso, psiquiatra, ele descreveu na sua visão como a psicose infantil. O DSM, que é o Diagnóstico Estatístico e Doenças Mentais da APA, que é a American Psychiatry Association, dos Estados Unidos, desde 1952, edita o livro DSM. Nós estamos na versão 5, que foi editado nos Estados Unidos em 2013 e chegou ao Brasil traduzido em 2014. Antigamente nós chamávamos de transtornos dos espectros de autismo 5 entidades que gerava maior confusão. Nós chamávamos de transtorno do espectro do autismo puro, síndrome de Asperger, síndrome de Retter, transtorno desintegrativo da infância, que ninguém sabia o que era, e transtornos com distúrbios do desenvolvimento infantil, sem outras especificações. Isso foi uma confusão. Até que a Academia Americana de Psicologia, Adolescência e Doenças Mentais resolveu unificar tudo isso, e definiu que autismo, Asperger, síndrome de Retter, síndrome de Savant, síndrome de Heller, transtorno desintegrativo infantil e transtorno sem outras especificações, acabe com tudo isso e chame tudo isso de TEA, transtornos do espectro do autismo. É assim que se chama. E definiu ainda mais de que o transtorno do espectro do autismo pode vir associado a déficit intelectual, não se chama mais déficit mental, a distúrbios epileptógenos, ou seja, epilepsia, e a déficit de ordem física, déficit de ordem visual ou auditiva. Então, uma criança autista pode ser surda e cega e epilética. Uma criança autista pode ter um quociente inteligente inteiramente normal e ter apenas o comportamento. E isso definiu também os cuidados que o APA definiu. Existe o nível 1, com pouca exigência de cuidados específicos, o nível 2, com média intensidade de cuidados específicos, e o nível 3, com grandes dificuldades de aspectos específicos. Então, com aqueles aspectos que eu falei, deficiência intelectual, deficiência de linguagem, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física e outra comorbidade como a epilepsia, isso vai definir aquilo que nós chamamos e que o nosso colega chamado Dr. Abijud Caio apresentou apresentou durante o congresso da AME portuguesa, se não me engano, foi em 2010, aquilo que ele chamou de epigenética. O que seria epigenética? Eu atendo crianças autistas desde 1981. Antes da pandemia, nós estávamos no consultório com a média de 50 crianças autistas em tratamento. Nenhuma delas era igual à outra. A primeira coisa que eu vejo nisso é a explicação única de que eu não estou diante de uma doença.
Como Cristo nos disse, não existem doenças, existem doentes. E se eu estou diante de um doente, eu estou diante de um ser, filho de Deus, reencarnado, cumprindo uma provação. E é por isso que ele difere em graus. Essa diferença em graus, a gente vai junto à obra do Hermínio Miranda e junto de transtornos psiquiátricos, que o Divaldo fala isso, e a Sueli Caldas Schubert também fala em mecanismos e mediunidade na infância e obsessão, de que o grau de acometimento em que você se depara com a criança autista, na verdade, lhe difere o grau de comprometimento moral. Por quê? Porque está naquela explicação que é nos dada por Jorge de Andréa em O Outro Lado da Vida e na obra de Eurípides School, a chamada Espiritismo e Neurogenética. No momento, lembram-se do capítulo da vinda do André Luiz, daquela criança, o Segismundo, reencarnando, sofrendo a miniaturização, ele tinha sido um suicida. Ele ainda não tinha evidenciado, retirado isso da sua consciência, do seu campo mental. Então ele vai e se suicida de novo. E pensou-se que a mãe tinha sido culpada no todo. Mas, em parte, ela não foi porque deixou uma criança entrar no mar. No caso do remorso, ele tem um efeito morfogenético. O que seria isso, Fernando? Morfologia. Genética é o nosso patrimônio. Se eu ferir a lei de Deus, e se eu imprimir no meu campo mental um defeito morfogenético, eu vou transmitir. Eu transmito ao perispírito, que recebe a influência do meu espírito, e o meu perispírito transmite a matéria. Então, quando eu vou nascer, é aí que Hermínio Miranda, na sua obra, descreve, para alguns que não aceitam, mas ele se baseia no trabalho da Wellenbach, que em 1970 veio a falecer precocemente e deixou a obra inacabada, né? A sorte daquela criança que ainda não nasceu. Ela não nasceu, mas ela é espírito. É espírito e é verdade. E ela tem nos seus arquétipos, naquilo que Jung veio chamar, e que Joana descreve na sua obra Psicologia, à luz da doutrina espírita, tudo lá. Está tudo arquivado. Não tem eu apagar. Eu só vou apagar, não é só pelo auto perdão. Eu vou apagar quando eu educar e saber que eu feri uma lei de Deus. Né? Não é o outro, como dizia o nosso irmãozinho, que esse ano partiu, Dr. Francisco de Assis Cajazeiras. Né? O adoecer, o ser humano, se faz lentamente. Toda vez que nós infligimos a nós mesmos um sentimento de culpa que gera um remorso, gera um crime. E gerando um crime, essa matriz fica impressa, até que ela desague na carne, em processos reencarnacionais pluriexistenciais que dará, eu ainda levo esse inferniço. E é isso que se vê na criança autista. Nós temos um trabalho, nós apresentamos a Maria Moraes na Holanda, a última vez que eu estive em 2015. Apresentamos a Rejane em Viena e apresentamos a Fernanda na Alemanha. Trata-se de um projeto que nós fizemos na Casa Espírita da seguinte forma. Nós pegamos 10 crianças que eram autistas, que são autistas. São crianças encarnadas. Nós colocamos o nome dessas 10 crianças
sobre a mesa mediúnica. Não evocamos, deixamos que a evocação se fizesse espontaneamente. E eu conto a vocês uma evocação espontânea que veio. Meu nome é fulano, atualmente estou encarnado, diz textualmente, estou encarnado, mas não consigo sair da bolha que construí. Porque dentro desta bolha, eu previno das agressões que possa sofrer. Eu fui, e interessante o fato que ele conta, que é bem atual, o fenômeno que ele causou. Eu fui um grande madeireiro e eu consegui derrubar de uma floresta que eu invadi griladamente 10.000 árvores. E vendi toda a madeira. E gastei, e ganhei, e gastei bastante dinheiro. Acontece que, quando eu derrubei esta floresta, eu derrubei uma flora. Uma flora que tem mentores, trabalhadores do Cristo. E tem os chamados seres elementais, que são espíritos ainda em evolução, que têm função de guardar as florestas. E o que é que me passa? É que esses espíritos descobriram, após a minha morte, e começaram a me perseguir, noite e dia. Aí entra o sistema de condomínio espiritual que Hermínio Miranda descreve. E que a gente só vai encontrar isso naquele espírito gadareno que Lucas descreve. E que Jesus convidou a sair e a retirar-se. Então, a criança autista, nesse nível que ele se descreve, o nível dele é autismo de baixa resolutividade, de grande necessidade de atendimento em todas as áreas. Ele não consegue falar uma só palavra, ele não desenvolveu a linguagem, ele tem crises epilépticas, ele tem medo de seres humanos. Existe um autor acadêmico daí da região do Reino Unido chamado Brian Cohen. Ele desenvolveu a chamada teoria da mente e ele fala a respeito dos chamados neurônios em espelhos. A gente sabe que o ser humano nasce com mais neurônio do que precisa. E que dos 2 aos 4 anos, até os 4, existe uma poda, ou seja, uma morte chamada apoptose neuronal fisiológica. Acontece que na criança autista isso não se dá. Então ela fica com excesso de circuitaria neuronal sem saber o que fazer. E é nisso aí que Hermínio Miranda descreve, embasado na teoria da doutora Ellen Barr, da década de 70, e ele descreve o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da linguagem, e o hemisfério direito, que é o hemisfério de eu me ver. Quando ele descreve isso, ele não cita. E Hermínio Miranda foi extremamente gentil. Ele, no introito do livro, ele pede licença à academia para escrever um livro sobre autismo sem ser médico. Extremamente humilde. Mas ele, até hoje, a obra dele, a meu ver, é uma obra impecável. É que dá mais a racionalidade do cunho espírita e do cunho moral. Com o ferro que feristes, serás feliz. Não pode escolher figo doce se plantastes toda a vida espinhos. A colheita é obrigatória, mas a semeadura é você quem faz. Então, nesse momento, a gente precisa entender e olhar
naquilo que está contido em uma obra de 1981 chamada Sob ou Embaixo do Abacateiro, por Carlo Bacelli. Quando um médico muito conceituado, que todos sabem, trouxe a não mais ao carinhoso e amoroso Chico Xavier e disse: queria que você olhasse essa criança em um dia de sábado. Chico olhou e disse: queria falar com você só. Aí disse: para mim, essa criança é autista. Qual é o seu diagnóstico? Ele, como médico. Aí ele disse: é autista. Aí ele disse: pois, vamos começar a trabalhar desde agora. As crianças autistas são seres especiais. Por ferirem muito a obra de Deus, eles se negam à reencarnação. E ao negarem a reencarnação, obviamente, eles bloqueiam determinadas estruturas cerebrais. A gente achava assim: meu Deus, pode a criatura humana? Pode. Nós somos, como nos diz Pedro de Camargo Vinícius, na obra Em Torno do Mestre, criaturas inacabadas de Deus, mas artífices do nosso próprio destino. O destino está nas nossas mãos. Então, eu firo, e descubro que alguém vai me culpar desse ferimento. Eu não quero aceitar o fato de ter ferido no passado. O meu orgulho, a minha vaidade não me permite. Eu, monoideiticamente, me fecho dentro de uma rodoma e aí eu não ouço quem não quero, não vejo quem não quero. A Ita Fritz, que é uma pesquisadora aí de Oxford, ela descreveu na década de mais ou menos 80 uma característica muito engraçada. Ela descreveu muito bem a síndrome de Asperger. É que a criança autista, ela não olha para você. Porque esse olhar, ele é feito pela região do polo frontal, da região frontal e da região órbito frontal anterior. E esse olhar, ele precisa encontrar o quê? O fenômeno da compreensão do outro, da empatia do outro. É por isso que uma criança autista de grau moderado a severo, se a mãe dela chorar, ela não chora. E a gente sabe que uma criança, ao ver mãe, pai e irmão chorando, chora. Porque nós somos os únicos animais que olhamos o rosto do outro e conseguimos fazer uma leitura literal daquele momento emocional e sabemos se o outro necessita de nós ou não. E a criança autista não tem isso. E isso torna-os frios, singulares, esquisitos, de outro mundo. Não é nada disso. São seres necessitados de amor, de carinho, de evangelho. Há uma obra do Divaldo, essa última mesmo, Vidas Vazias, no capítulo 6. Divaldo diz assim: o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é o maior tratado de recuperação de almas. Aí, quando se perguntou a Chico Xavier, alguém chega para Chico e diz assim: Chico, você não acha que o Evangelho está ultrapassado? Chico disse: estará. Quando de todas as moradas da casa do meu pai, todos nós formos evangelizados. Até lá, milhões de anos-luz, precisaremos do Evangelho. Então, eram essas as considerações. Eu espero ter contribuído e eu me preocupo muito, muito, em não ferir a suscetibilidade de um pai, de uma mãe que tenha um filho autista. A nossa ideia e nossa intenção não é essa. A nossa ideia, inclusive, é dizer naquela expressão de Joana, naquela obra fabulosa SOS Família.
O filho que recebestes foi-te dado. Não interessa o quanto ele errou. O que interessa é o que podes fazer por ele. Ama-o, trata-o bem, compreende-o, mesmo que ele não te compreenda. E eu acho que as casas espíritas, naquilo que Elza me pediu há tempos atrás para escrever, nós temos uma responsabilidade imensa, porque as crianças autistas não é que aumentaram. Eu não falei em dados epidemiológicos, nem prevalência, porque nós não estamos falando em termos acadêmicos. Mas, quando a gente compreende mais o histórico natural de um transtorno, ele torna-se mais fácil. E é por isso que dá a impressão de que estão vindo mais crianças autistas. Bem, nós estamos em regeneração, nós estamos no período de emigração e emigrações, como diz Kardec em Gênesis. Obviamente, vão ter que vir esses últimos espíritos que são defectíveis no ato do amar. Então, estou à disposição para novas perguntas. Obrigado, doutor. Nós temos uma pessoa que levantou a mão, é a Cristina. Cristina, você quer fazer algum comentário, querida? Boa noite para todo mundo. Doutor Fernando, tudo bem? Obrigada, Tudo Fabrício. bem. A gente já teve um contato de algum tempo, eu sou a mãe da Milena. E é um prazer poder falar com o senhor. Muito obrigada por todas as suas contribuições. O meu comentário, pergunta, pedido de sua colocação é o seguinte. Nesse tempo todo, né, para quem não me conhece, já há 17 anos a minha filha caçula teve diagnóstico de autismo e eu venho trabalhando desde então na conscientização do autismo no Brasil, junto a associações de pais. Eu sou pedagoga e psicopedagoga e tenho trabalhado nessa área. E assim, dentro da doutrina espírita, eu não tenho feito um trabalho muito grande e assim, desconectei o meu trabalho no autismo do trabalho dentro da doutrina como evangelizadora. Agora parece que está casando, né? E assim, tenho sentido muita dificuldade porque o que mais eu vejo as pessoas dentro da doutrina procurarem informação sobre o autismo e os palestrantes informarem é o porquê do autismo. Por que esse indivíduo está assim? Por que esse indivíduo é assim? O porquê desse comportamento da visão espiritual? E é sempre essa coisa de, o óbvio, de que são espíritos que têm dívidas, né? Embora não sejam todos, né? Eu gosto muito da passagem de João, quando ele conta, né, que os espíritos perguntam a Jesus, Senhor, por que ele nasceu cego? Foi porque pecou ele ou seus pais? E Jesus responde, nem ele, nem seus pais. Nasceu assim para que se cumprisse a vontade do Senhor. Eu acredito que o autismo também pode acontecer em indivíduos que venham não necessariamente expurgar karmas, mas embora eu acredito que sejam minoria, né, uma minoria, uma raridade, mas pode sim ter um caso ou outro. Enfim, o que eu vejo são explicações de espíritos que foram ex-suicidas, espíritos que foram ex-criminosos. Eu vejo muito pouca abordagem, doutor Fernando, de como receber esses espíritos, de o que fazer com eles quando eles chegam na casa espírita, qual o papel da evangelização nessas vidas. Vejo até pessoas respondendo, é muito difícil evangelizar um espírito que esteja no autismo. Então, assim, o meu pedido é para que o senhor faça alguma consideração do nosso papel enquanto acolhedores dessa diferença tão humana, em termos de abrir os nossos corações e colocar Jesus para eles. Obrigada. Perfeitamente. Eu que lhe agradeço. E espero que Milena esteja bem melhor. Na verdade, se estamos no mundo de expiação e provas, é porque, obviamente, todos nós temos dívida. Agora,
não nos cabe, como espíritas e enquanto espíritas, nenhum pré-julgamento. A gente fala academicamente, né? E dentro do paradigma médico espírita, as abordagens pautadas em Hermínio Miranda e Sueli Caldas Schubert. Mas é importante frisar que a responsabilidade da casa espírita para acolher esses pacientes é muito mais séria. E eles não diferem de outras pessoas. Você atender uma criança, adolescente, esquizoide, que nada a ver com autismo, ela é psicótica, certo? Não é fácil. Você atender uma criança com um nível de deficiência mental profundo, que se automutila, dão a casa espírita, não é fácil. Mas a casa espírita, quando a gente vai buscar luzes na obra Dimensão Espiritual da Casa Espírita, da Sueli Caldas Schubert, a gente vê. A gente vê o que é a Casa Espírita. É um pronto-socorro? É um hospital? É uma unidade filantrópica? É uma sala de aula? É um remodelador de almas? Mas de almas de quê? Quando o pai ou os pais levam uma criança autista à casa, não é só a criança que eu devo ver. Eu não estou atrás de ver quem era o passado dessa criança. Não me diz respeito. Na lei de reencarnação, se é apagado, como dizia Chico, é porque assim o pai deseja. Eu devo saber? Sim. Ali é um autismo. Que grau? Leve, moderado, severo? Que comorbidades tem? Essas ou não tem? Eu vou colocá-la no grupo dos evangelizandos pela idade nominalmente normal. Agora, eu tenho que angariar conhecimento, né, para poder ter as bases suficientes evangélico-doutrinárias para escalar. É um verdadeiro fato de que eu tenho que escalar lentamente. A humanidade se esquece, como diz André, ninguém chega ao cume sem passar pelo sopé. A uma criança autista, eu tenho que me identificar com ela. O que é a análise do comportamento, ou ABA, que é a técnica ABA? Ela se faz pela a visão do comportamento que eu tenho dessa criança. E todas as crianças têm comportamentos diferentes. Então, não cabe à casa espírita, volto a dizer, que ninguém nunca se baseie nos refolhos íntimos de cada um de nós, porque casa espírita não é bola de cristal para ver o meu passado, é para ver o meu futuro, é para ver o meu presente, é para me transformar em ser humano melhor, a obra de Deus. E isso sim. É por isso que agora Divaldo tem entendido muito, eu acho que tudo aquilo ali é organizado por Joana, que o Juan Danilo, que anda com o Divaldo, é um síndrome de Asperger, mas hoje acabou, ele é um TEA, mas ele é um médico, um QI elevadíssimo. Eu presidi uma mesa redonda nele, em que Danilo falava no Medineste de Teresina, no ano passado. E depois eu pude conversar um pouco com ele. Não é fácil, mas ele tem dado uma imensa contribuição a essa blindagem que se vê na criança autista. É muito mais a incapacidade, a dificuldade e a falta de compreensão de que seja autismo de quem aborda do que o próprio autista. Temple Jardim, ou Grandin, que é aquela americana que ela organizou o sistema de carnes nos Estados Unidos, ficou riquíssima. Ela era autista. Ela descreve no livro dela que todos os dias ela tinha que matar um leão, uma manada.
Muito obrigada. Eu que lhe agradeço. Prazer imenso saber que Milena está bem e a irmã Está. também. Obrigada, obrigada. Nós temos mais uma pessoa que quer fazer uma interação com o senhor, doutor. É a Karina. Karina, pode falar, querida. Qual Karina? Tem duas, né? É uma que levantou a Deixa eu... mãozinha. Karina. Sou eu. Oi, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Só um momentinho. Desculpa, era o meu filho. Desculpa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor a respeito do seguinte. Meu filho ele foi diagnosticado primeiro com desenvolvimento global atrasado. Depois ele veio com o diagnóstico do autismo, da hiperatividade, de síndrome sensorial e outras coisas. Ele não falava, ele não tinha interação social nenhuma com as pessoas. E quando eu descobri esse diagnóstico, eu comecei a fazer várias terapias aqui em Londres. Comecei a frequentar terapeutas semanalmente diversos. Hoje em dia, se o senhor conhecesse o meu filho, como todas as pessoas que conhecem, inclusive no centro espírita, elas falam para mim que o Gustav não tem autismo. Porque ele, do nada, começou a falar, começou a interagir. A única coisa que, quando ele começou a falar, a primeira coisa que ele me falou foi que ele não queria estar na Terra, que ele estava aqui por causa de mim, que ele não gostaria, que ele não gostava da Terra. E foi essa interação. Mas eu noto nele que, como se ele observasse as pessoas e copiasse os comportamentos, sabe? Que ele tenta se passar por normal, mas as pessoas o enxergam como normal. Como que o senhor veria isso? Como que o senhor poderia me explicar isso? Porque muitas vezes eu fico confusa. Se eu tive um diagnóstico errado ou se realmente o autismo pode melhorar com intervenção ou com o centro espírita, porque eu notei uma diferença muito grande nele. Ele começou a falar quando ele começou a fazer o trabalho espiritual no centro. A primeira coisa que eu diria à irmã seria o seguinte: permaneça na casa espírita. O tratamento espírita é um tratamento contemporâneo, atual e complementar. Ele não isenta seu filho dos outros tratamentos, mas é do tratamento espiritual, que pode ser a evangelização, o passe e a água fluida e o evangelho em casa. Isso é fundamental e eu lhe digo que isso irá melhorar. A outra coisa é o seguinte: eu ter traços autísticos não me diz que eu seja autista. Eu preciso preencher escalas rígidas da American Psychiatric Association ou aí da Autistic London School. Exemplo, você tem escalas muito bem definidas, como ADOS, Autistic Diagnostic Observation Schedule. Você tem IDI, Autistic Diagnostic Interview Revised. Você tem, para crianças até 30 meses, o MCHAT, Modified Children, teste em todo. E você tem aqui no Brasil, traduzido unicamente, que essas escalas ADOS e ADI, para você adaptar ela aqui, você vai pagar royalty aos que criaram as escalas. Você não pode usar ela sem pagar. Então, o governo brasileiro traduziu o MCHAT, pagou quem fez o MCHAT, e traduziu o ETA, que é a escala de transtornos autísticos. Uhum. Pela sua história, eu acho, como diz o Salomão Schwartzman, que eu gosto muito, é um amigo nosso de São Paulo, hoje é um professor decano da Mackenzie, ele, no livro dele, Autismo, ele descreve uma coisa que eu vejo demais no meu consultório. Né? Há dias que, das 10 consultas que eu tenho, 4 são autismo. Né? Então, o volume é muito grande. Mas não são autistas clássicos. Exemplo, para eu dizer com a criança até 30 meses tem autismo,
ela tem que ter no corte, na folha de corte do NChat, pelo menos 16 itens. Se ela não tiver, ela não é. Isso vai também na escala de transtorno autístico. Mas o fato de seu filho ter 3, 4, 5 sintomas não o põe como autista, de forma nenhuma. Mas você me falou algo aí que é incrível, que poucas pessoas realmente conhecem. Chama-se dos chamados TPS, transtornos de percepção sensorial. O que é? Anda na ponta dos pés. Na hora de pegar o sabonete, tem horror. Não consegue pegar água, não que se pegue água, mas de brincar com a água. Criança gosta de água. Não anda com os pés descalços na areia, na grama, porque o distúrbio de percepção sensorial é muito grande. E você pode ter distúrbio sensorial orofacial, não come nada que tenha um pingo de alguma coisa. Exemplo, aqui a gente chama de granola, que são os cereais da manhã. Se você botar os cereais com leite, e se ele botar na boca, ele cospe, porque os cereais arranham as papilas linguais, leva para ele uma informação ao sistema límbico de que aquilo ali faz mal. Ele bota para fora. Então, ele tem um transtorno de percepção sensorial do tipo olfato, do tipo gustativo, do tipo auditivo, porque da hipercusia de crianças autistas. Moto, carro, barulho, fogos de artifício, eles não gostam. Música alta, por quê? Porque eles têm um distúrbio de percepção auditiva. E distúrbio de percepção auditiva é comorbidade do autismo, não diagnostica autismo. E isso é importante. Quando você diagnostica um TPS, você precisa de quê? Você precisa de alguém que trabalhe em TPS, que tenha técnica, principalmente o Bobat em fisioterapia e o Bobat em terapia ocupacional. E lembrar que Karen e Berta Bobat é daí de Londres, do Miro Spast, da década de 70, foi eles que criaram essa técnica. Então, o autismo, na verdade, é um transtorno, não é doença. Transtorno é aquilo que eu levo ao decorrer da minha vida, cada dia melhor, se tratado. Ou pode piorar, se não tratado. Entendi. Mas é importante que eu defina as ações. Eu gosto muito de uma autora carioca que ela aborda um questionamento muito interessante que eu tenho aqui. Foi um artigo que a Elza me pediu para escrever e nós mandamos para ela. O primeiro passo que você deve fazer é informe-se e entenda realmente o que seu filho tem. Dizer que seu filho é autista é muito fácil. Sabe por quê? Porque ele tem 1, 2, 3, 4 sinais. Aí eu digo que é. Né? Permita-se sofrer, certo? Para poder entendê-lo. Reaprenda a administrar o seu tempo e o dele. O tempo dele não é o seu, certo? E saiba exatamente, a curto prazo, o que você deseja. Se, no caso do seu filho, os TPS são algo de mais importante, são os alvos satélites, os target alvos, então você trata tudo isso, de um por um. Existe um brasileiro que hoje em dia é sócio do Miami Children. Ele é do Rio Grande do Sul. E ele radicou-se realmente. Dr. Carlos Gadia. Isso. E ele está morando nos Estados Unidos. Ele vem anualmente ver os alunos dele no Brasil e editar algumas normas de referência. E ele esteve, no ano passado, na Bahia e deu a reciclagem ao grupo da Bahia. Lembrar que o grupo da Bahia está muito ligado ao grupo da Maria do Rosário, que é da UPIA, Unidade de Psiquiatria Infantil,
do Hospital Unifesp da Universidade de São Paulo, Universidade Federal. E é um serviço muito bom, muito bom. Então, era isso que eu diria a você. É preciso redimensionar esse diagnóstico. Agora, a casa espírita posso é fundamental. dizer uma coisa, doutor? O diagnóstico do meu filho, ele passou primeiro por 2 médicos que não conseguiam diagnosticar ele, a não ser com o desenvolvimento global atrasado. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui para o 3º médico, ele disse que ele não iria fazer o diagnóstico sozinho, que ele iria convocar uma liga médica. Seriam 6 a 7 pessoas numa sala que fariam o diagnóstico com ele, que passariam de 1 a 1h30 com ele, que seria filmado todo o teste e depois ia ser levado para outros médicos. Então, ele teve uma psicóloga de desenvolvimento, ele teve uma psiquiatra, ele teve uma enfermeira, teve a terapeuta ocupacional, teve várias coisas. E todos eles fizeram um teste com ele sozinho na sala. Eu não participei. Depois desse teste, eles se reuniram novamente com uma outra série e daí que deram um diagnóstico. E falaram, no diagnóstico do meu filho, veio que o diagnóstico dele foi complicado de se fazer porque ele apresenta características de todas as espécies do transtorno. Ele tem 4, 5 do clássico, ele tem algumas do Asperger, algum do não sei o quê, isso e aquilo. E daí, nisso, eles identificaram o transtorno do sono, o transtorno sensorial, diversas outras coisas. E o senhor descreveu bem, o sensorial, para mim, é o mais forte, que hoje em dia ainda permanece. É o sensorial e o do sono, sabe? Que ele se bate a cabeça a noite toda ao dormir. Mas o autismo virou meio que imperceptível, porque a fala desenvolveu muito bem, sabe? Ele consegue olhar para você no rosto, apesar de que eu acho que ele não olha no olho das pessoas, mas ele olha no rosto das pessoas, sabe? E ele copia o que as outras crianças fazem, brinca e tudo. Às vezes, depois de ter brincado e tudo, ele vem perguntar para mim quando chega em casa, por que fazem aquilo? Ele copia, mas às vezes ele não entende, sabe? Mas ele ficou muito bem de querer se passar por normal. Ele fala que ele não quer que ninguém saiba que ele tem autismo. Que ele não quer ser taxado. O nível de consciência dele é bem desperta. Ele tem uma autoimagem que aflora ele, e ele não é que tem autocompaixão, ele tem autoestima. E isso é bom. Isso é bom. O senhor já ouviu falar O senhor ouviu já falar desse tipo de diagnóstico que eles falam que tem diversas coisas de Olha, específicos? Assim, vamos fazer o seguinte, dá licença só um minutinho, doutor. Não, desculpa, que está sendo um diálogo. Eu acho que tem mais pessoas nas perguntas. Depois, se houver tempo, a gente volta a falar com a Karine. Eu conheço a Karine, o filhinho dela, são lindos. Ok. Obrigada, então, Elza. A nossa próxima pergunta ao doutor é sobre mediunidade. A pergunta vem da Paulinha, daqui de Bournemouth. Ela fala o seguinte: sobre a mediunidade em crianças, minha filha sente náusea sempre à noite. E quando aplico o passe, ela se sente bem. Já levei ao médico e foram feitos exames e não deu nada. Sei que não devo desenvolver a mediunidade nela. É este um caso de mediunidade também ou não? Ela tem 8 anos de idade. O primeiro realmente não deve desenvolver a mediunidade. A criança deve mantê-la ligada à casa espírita, aqui está, passando pela água fluídica, passando pelo passe e o evangelho ao lar infantil. Veja bem, eu falei em fenômenos sinestésicos, que seriam fenômenos sinestésicos negativos. A náusea e o vômito são fenômenos sinestésicos. Fluidicamente, isso representa o quê? Representa um choque vibracional ao nível do vórtex, erradamente chamado de chakra gástrico, e ela bota o alimento para fora. Eu lhe recomendaria uma técnica que eu uso demais. A Escola Paulista de Medicina apresentou um trabalho que foi aceito dentro da academia. E que Jesus fazia isso muito bem, você vê isso em Lucas 14, a interposição das mãos.
O nome disso chama-se prece intercessora. Ela tem uma explicação científico-doutrinária que eu vou dar. A sua filha, aos 8 anos, assim que ela adormece, ela se descola sonambulicamente do corpo, porque os parâmetros que aprende ao corpo físico são muito tênues, apesar de ela ter terminado a parte principal da reencarnação. Mas ela ainda se desprende muito fácil. E quando você for botar sua filha para dormir, olha, se a prece é um interregno entre a criatura e o Criador, é o fulcro de energia de que eu preciso, ora com tua filha. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou, reza um Pai Nosso, Ave Maria, lê um trecho inicial da Bíblia e, em seguida, quando sua filha iniciar os primeiros sinais de sono, fique em pé, estenda as mãos, chamada imposição de mãos, que as suas mãos caiam sobre a cabeça dela sem tocar. E aí sim, despeje os seus fluidos de mãe, de mulher, de Maria. O alternante moral da sua filha ou é a senhora ou é a sua mãe, que é mãe 2 vezes. Não pode ser a sua sogra, infelizmente, que ela entenda, é a senhora e a sua mãe. Eu quero saber notícia disso. Eu, quando recomendo a prece intercessória, eu recomendo 6 meses de prece. Eu lhe mostro que a náusea e os vômitos vão desaparecer. Faça isso. Prece intercessória. Não se preocupe que é uma mediunidade. Mediunidade não é doença, meus irmãos. Mediunidade é um atributo moral de quem o possui. Agora, quando a mediunidade é flagelar, tormentosa, aí isso chama-se mediunidade patológica, que é um termo que eu usei pela primeira vez. Elza foi uma confusão, a nível de Brasil ninguém aceitou, mas depois o pessoal veio aceitar. E o Décio Ângelo hoje usa, o Sérgio Lopes usa, e é sim, se você pegar, como descreve Filomeno nas suas obras, né? Grilhões partidos, casos de obsessão gravíssimos. Obsessão é patologia. Patologia é da alma, não é patologia do corpo. Agora, mediunidade não é patologia. Mediunidade é um dom e um atributo da alma. Mande notícia através de Elza. Eu quero saber dessa criança. Faça a prece intercessora 6 meses, começando hoje e terminando só em março de 2021. Gratidão, doutor. Temos mais uma pergunta da Cristina. Que orientações dar aos pais quando a criança apresenta sinais de mediunidade na infância quando o fenômeno é obsessivo? Seria a mesma coisa. O lugar de tratar crianças obsessas é a casa espírita, através da evangelização infantil, de levar-se o nome da criança à mediúnica privada e de evangelioterapia no lar. Existe um opúsculo da FEB, da Terezinha, no seu sobrenome dela, chama-se Um Obsediado no Lar. Você acha que quando tem um obsediado no lar, é só aquela pessoa? É toda a família que está envolvida. Porque aqueles que nos dão como filho, nós temos vínculos do passado. E todos nós viemos. Nós aceitamos-lo no passado próximo. E agora ele vem. Não tem que desenvolver, tem que tratar. Da mesma forma, evangelho à noite, oração à noite e prece intercessória 6 meses à noite. Água fluida todos os dias à noite ao dormir e água fluida ao acordar. A fluidoterapia, como dizia a doutora Marlene na sua obra O Dom da Mediunidade,
É uma coisa fabulosa. É uma coisa fabulosa. Olha a passagem bonita que tem em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Existia um grupo de exorcistas, filhos de Cefas, que chegou, os filhos de Cefas, a um homem endemoniado e disse: eu te esconjuro que saias desse nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e do apóstolo que o prega, Paulo. Agora prestem atenção. Está lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A entidade diz o seguinte: interessante. Esse Jesus de que tu falas, eu conheço. E também Paulo. Mas de vocês, eu não sei quem são. E descreve em Atos dos Apóstolos que a entidade saiu do corpo, foi para cima deles e rasgou eles todinhos e eles fugiram. Você sabe o que é isso? O espírito é um ser inteligente. Ele ouve as nossas conversas, ouve os nossos pensamentos. E na questão 4, 5, 9, intervém em nossos pensamentos muito mais do que imaginamos. Que é o capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. A obsessão é tratada na casa espírita e com o Evangelho de Jesus. Obrigada, doutor. Obrigada. Elza, É interessante. Pode fazer, Fabrício. Eu só te falar, eu gostaria de passar a palavra para você fazer as considerações finais e talvez, se alguém precisar fazer um pouquinho, estender um pouquinho, né? Se o doutor permitir. Aí eu deixo com você. Eu estou à disposição de vocês. Eu acho assim, nós temos as melhores ferramentas em nossas mãos, como espíritas, educadores espíritas, evangelizadores, como alguns chamam, né, da infância e da juventude. E nós temos o atendimento fraterno na casa espírita para acolher essas mães que vêm com os filhos nessas condições, sejam autistas ou sejam a mediunidade precoce, ou outras coisas que tem que possa ser auxiliado. Então, nós somos muito ricos, meus irmãos, aqui. Os trabalhadores, as mães, como a Paulinha, que é evangelizadora e que tem a filhinha de 8 anos, que o doutor vai pedir notícias futuras, né? Então, eu acho que o que o senhor trouxe hoje vem reforçar para a gente a necessidade de conversar com os pais sobre o evangelho no lar, primeiramente. E a BAS tem isso em português e inglês. CD para entregar e tudo mais, e as casas também têm nos seus websites tudo. Os evangelizadores, a preparação para receber os que têm o síndrome, né, o espectro do autismo, como lidar com eles, incluindo-os na casa, no meio da mesma idade, normalmente porque eles não têm doença contagiosa e não são doentes. Nessa interação, existem 2 benefícios. As crianças, consideradas, entre aspas, normais, vão conviver com outros espíritos encarnados, diferenciados, de uma forma muito bonita para crescerem adultos que acolhem. E ajudando aos irmãos que estão acolhidos na idade da infância, da juventude, e nessa interação, todos nós saímos, entre aspas, ganhando experiência e evoluindo, que é muito importante. Então, eu acho muito rico esse trabalho de hoje, muito importante. A sala está bem menor do que a vez passada, mas, em compensação, conseguimos atender mais perguntas, né? Que eu acho que isso também é muito importante. E eu tenho, o Fabrício pode continuar na sala, eu tenho uma reunião agora, que já começou às 7 horas, mas que eu quis ficar aqui, junto aos países da Europa, em inglês, que é uma obrigação nossa todos os meses. Mas eu não sei se todo mundo deseja ficar na sala, a sala pode continuar aberta com o nosso querido, respondendo mais coisas, se não estiver cansado. Né? E também se as pessoas tiverem perguntas, né? Que sejam da área da educação, né? Para não ficar somente uma coisa entre 2 pessoas, né? Eu acho que só temos mais uma pergunta da Flaudenice. Ela fala o seguinte: gostaria de pedir que ele indicasse as principais leituras ou de
2 dos livros que podemos nos esclarecer melhor, por favor. A primeira leitura que eu indicaria é a obra de Sueli Causa Schubert, Mediunidade e Obsessão em Crianças. Esse é fundamental. Esse passa a ser o livro de cabeceira de todo evangelizador da Casa Espírita, né? O segundo livro, se você trabalha ou tem um filho ou algum conhecido autista, é ler a obra de Hermínio Miranda, Autismo, uma leitura espiritual, certo? Agora, eu queria, ao encerrar, contextualizar o seguinte. Como médico e espírita, por aceitar esse paradigma há mais de 30 anos, eu tenho que ver a criança que me chega ao consultório como um cliente. E tenho que ter a capacidade de utilizar todo o arsenal acadêmico que possuo, seja o exame físico, a história do paciente, exames laboratoriais, exames de imagem e eletroencefalografia e outras medidas, para ter a real certeza de que eu estou diante de uma mediunidade obsessa, ou apenas uma mediunidade, certo? No livro que eu citei, que estamos concluindo, eu descrevo um caso que é do meu tempo de formação acadêmica na cidade de Recife, na década de 70, em que uma criança da zona rural de Pernambuco chegou no hospital universitário dizendo que via o caixão do pai dela, que havia falecido há poucos meses, e sentiu o cheiro das flores que o cobriam, que eram as flores chamadas cravo de defunto. E a família achava que a menina estava vendo espíritos. Ela foi internada na unidade neurológica e, obviamente, ficou às minhas expensas fazer a história e a apresentação. E durante a discussão clínica com o chefe da cadeira, o staff, um professor famoso que percorreu o mundo todo, tinha formação em Lyon, tinha formação em Londres, no Midaville, tinha formação na Rússia, Dr. Manuel Caetano de Barros, ele negou temporariamente. Não, esse negócio de espírito aqui não. Certo? Diga à família que pense em outro canto. Vamos investigar. Naquele tempo só tínhamos tomografias, mas foi a tomografia e o eletroencefalograma que mostrou que a mocinha de 14, 16 anos tinha um grande tumor do tamanho de um limão siciliano, dentro do cérebro, numa área chamada sistema límbico, que empurrava essa área e produzia alucinações olfatórias e visuais. Tirado o tumor, ela ficou usando antiepiléticos, porque pode haver crises depois, e nunca mais viu nada. Então, como médico, e no plano material em que nós estamos, a doutrina espírita aí está como uma coadjuvante, complementar do espírito. Se, e é provado que a doença, que o transtorno do autismo, ele advém da região espiritual, porque até o momento, é isso que eu não falei, não se encontrou nenhum marcador biológico. Atualmente, principalmente a UCLA, na Califórnia, e o Miami Children, estão em pesquisa de 850 genes envolvidos no autismo. E nós só temos um gene sério envolvido. É o MSP2, que é a antiga síndrome de Rett, que só acontece em meninas e que leva invariavelmente à morte, já que os meninos só têm um X. É uma doença do cromossoma X e as meninas têm 2X. Raramente se vê
um quadro de RET em menino, mas normalmente é em menina. E a menina normalmente leva a morte, mas hoje nós chamamos sim de RET de TEA. Então, nós estamos aqui como médico espírita, sim, mas estamos naquilo que Emmanuel cita em um Consolador nas questões sociais. A medicina humana foi dada por Deus aos homens para o bem. E olha o quanto de pesquisa, eu falei no início, nós vamos ter ao fim dessa pandemia. O quanto a ciência terá dado um salto em função do sofrimento. Então, a doutrina espírita, ela será, como diz Dr. Paulo Frutuoso, na medicina mediúnica do futuro. Dr. Paulo Frutuoso trabalha no Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro. É um médico oncologista com doutorado, mas não trabalha sem a visão espírita. Não há como eu trabalhar sem a visão espírita, mas eu tenho que ter o olhar muito mais penetrante em ver naquele espírito enfermo a oportunidade de ajudá-lo com a medicina nossa e com a medicina do Cristo de Deus. Eu só tenho a agradecer a todos o honroso convite. Nos colocamos à disposição, saber notícias através da prece intercessora por essas crianças e antes de termos um AVC, porque médico também adoece, eu tive um AVC em 2017 e aí interrompi minhas viagens à Europa, que eu tanto gostava, porque nós estávamos montando um grupo de estudos sobre o autismo em Utrecht, na Holanda, com Elisângela e Maria Moraes, com Fernanda na Alemanha e com Rejane em Viena. Mas estamos aqui, esperando que outros o possam fazer. Um grande abraço, muita paz, e Deus os conserve nessa longa e bela batalha que é a disseminação do seu evangelho, naquilo que Gandhi disse. Se você queimar todas as bibliotecas do mundo e só restasse o Sermão do Monte, já era bastante. Muita paz.